Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Chegamos ao final de mais um trimestre. E que trimestre! A primeira carta de Paulo aos Coríntios tem nos ensinado lições maravilhosas para a igreja dos dias atuais. E hoje não vai ser diferente. Planos e saudação final. Este é o nosso assunto da lição em 1 Coríntios capítulo 16. A leitura bíblica, 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 a 24. A verdade prática nos diz que ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, confiando nele que tem todo o poder nos céus e na terra. Nosso textuário está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 4 frases, cada uma mais importante que a outra. Sejam vigilantes, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, portai-vos varonilmente, sejam homens, hajam como homens, sejam machos, fortalecei-vos, continuem se fortalecendo, sejam cada vez mais fortes. Parece que o apóstolo Paulo ele queria resumir nessas 4 frases todo o anseio do seu coração pelos irmãos em Corinto. E por que não, para nós também, que vivemos hoje aguardando a cada momento a volta de Jesus. Vamos à introdução do comentário. No capítulo anterior, Paulo nos levou às regiões celestiais. Falou sobre o arrebatamento, falou sobre o que acontece com aqueles que morrem primeiro. Mas agora voltamos para a terra. Aqui neste capítulo, ele está discorrendo sobre coisas muito práticas do dia a dia da igreja e começa falando sobre a ajuda para os mais necessitados. Com certeza, esse é um tema cativante para a maioria das pessoas. Afinal, o cuidado com os pobres, o cuidado com aqueles irmãos mais necessitados é uma constante na igreja.
Algumas pessoas desenvolvem, inclusive, toda a sua teologia dentro dessa questão. Embora seja importante, é claro, mas o cristianismo é muito mais do que isso. Vai muito mais além do que simplesmente ajudar os necessitados. No entanto, o foco neste final é justamente levando em conta a prática diária. O cuidado com os necessitados ajudaria a igreja em Corinto a deixar de lado as panelinhas, as facções, as picuinhas e se unir em torno de uma causa comum a todos. Primeiro tópico: o valor da solidariedade. A comunidade dos discípulos de Jesus não podia deixar de lado questões relacionadas à obra de caridade. A ênfase na salvação de almas não pode servir como desculpa para fecharmos os olhos da realidade ao nosso redor, principalmente quando os nossos próprios irmãos na fé estão passando por necessidade. E aqui eu abro um parênteses para dizer que o cuidado com os pobres e necessitados não pode servir como desculpa para descuidarmos do evangelismo e do discipulado. Evangelismo é um dos pilares da igreja. Discipulado, um outro pilar da igreja. O cuidado com os pobres e necessitados também. Você não pode abandonar um em detrimento do outro. Alguém poderia perguntar qual deles é mais importante. É uma pergunta sem sentido. Todos são importantes. Igualmente importantes. É como se perguntasse: qual a asa mais importante do pássaro? A direita ou a esquerda? Todas são importantes. Se uma falhar, a outra não conseguirá equilibrar. Da mesma forma, se nós dermos muita ênfase ao evangelismo, poderemos esquecer o discipulado e o cuidado com os pobres. Por outro lado, se nós destacarmos muito a questão da ajuda aos necessitados, poderemos acabar esquecendo o evangelismo e o discipulado. Um fator primordial a ser salientado é que a caridade, a ajuda ao próximo, pode não ter relevância na salvação do homem, porém, é um inequívoco resultado e uma verdadeira evidência da salvação e bom testemunho. Ou, dizendo de outra maneira, ajudar os pobres não vai fazer com que você se salve. Você precisa realmente, para ser salvo, crer em Jesus e segui-lo fielmente. Não crer em Jesus e ajudar o pobre e o necessitado não vai ajudar em nada na tua salvação. Porém, todos aqueles que realmente são salvos por Jesus, têm a sua vida transformada por Cristo, com certeza irão dedicar uma atenção especial aos carentes e necessitados. É um dos frutos do Espírito, é um dos resultados da salvação. Primeiro item do primeiro tópico: ajuda à igreja em Jerusalém. Jerusalém era a igreja-mãe, foi de onde começou o evangelho. Afinal, Jesus morre em Jerusalém. Ele ressuscita nos arredores de Jerusalém. Ele aparece aos seus discípulos em Jerusalém, em primeiro lugar. E ele sobe aos céus e envia o Pentecostes, o Espírito Santo, onde? Em Jerusalém. Portanto, ali foi a célula-mãe que gerou todas as outras igrejas da época. Naquela época, Jerusalém ainda não tinha sido destruída pelos romanos. Isso só acontece bem mais tarde, no ano 70. Estamos por volta do ano 40 aqui. Então, o que acontecia? A igreja em Jerusalém estava passando por dificuldade. E o que o apóstolo Paulo se dispõe a fazer? Quando eu chegar até vocês, quando eu chegar a Corinto, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. De que dádivas Paulo está falando? Da contribuição da igreja em Corinto para sustentar os irmãos em Jerusalém. Por que isso? Por causa de uma grande fome que aconteceu por volta do ano 40. Isso foi profetizado por uma pessoa de nome Ágabo. Está o relato em Atos 11:28. Ele falou de uma grande fome por todo o mundo. Ele era um profeta, oriundo da região da Palestina, e ele previu a perseguição e prisão de Paulo em Jerusalém, e também esta grande fome, que foi registrado por vários historiadores da época, como Tácito, Suetônio, Flávio Joséfo. Foi uma grande fome que assolou o leste do Mediterrâneo por volta do ano 40. Em meio a esse caos anunciado, Paulo se ergue para incentivar os cristãos a realizar caridades
e serem solidários. Essa crise afetou grande parte das igrejas. Os irmãos menos afetados e que tinham melhores condições, portanto, essas pessoas tinham o dever moral de ajudar os outros mais necessitados. No segundo item, lemos sobre a urgência da ordem. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, que era uma região ali próxima de Corinto. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele se empenhou em coletar o máximo de doações possíveis para ajudar os pobres da igreja-mãe em Jerusalém. Nas igrejas formadas por Paulo, esse gesto estava amadurecendo o valor da solidariedade entre os cristãos. A urgência era tamanha que Paulo não só pede, ele praticamente ordena. Ele sabia e reconhecia o valor da caridade e da solidariedade cristã entre as igrejas em qualquer circunstância, principalmente neste caso por se tratar da igreja em Jerusalém. Por isso, tinha uma urgência e incentivava todas as igrejas, Ásia Menor, Grécia e Macedônia. Observe que isso também era uma forma de diminuir a barreira cultural que existia entre judeus e não judeus, ou seja, os gentios. Afinal, para muitas pessoas do Império Romano, Jerusalém era um local de gente fanática religiosa, seguidores de uma religião estranha, seguidores de doutrinas que muitos gentios, muitos não-judeus, não viam com bons olhos. Mas agora a coisa era diferente. A solidariedade era com os irmãos em Cristo em Jerusalém. Cristo, o cristianismo, Jesus estava aos poucos derrubando a barreira que existia entre judeus e não-judeus. Aos poucos, ele ia aproximando aqueles irmãos em Cristo para que eles passassem a se ver não mais como judeu e gentio, mas sim como cristãos, crentes em Jesus, ou seja, a igreja, a eclésia. Ninguém era obrigado a participar dessa coleta. Também não eram encorajados a dar mais do que podiam, não havia aquela exploração, aquela extorsão. A exigência e o estímulo da coleta de doações entre os cristãos era um modo de equilibrar as deficiências econômicas entre os crentes em tempo de crise ou escassez. É por esse motivo que o povo de Corinto estava sendo motivado a ajudar os mais necessitados. Lembrando que Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade portuária. Muitos irmãos ali tinham condições melhores de vida do que os de Jerusalém. Terceiro item do primeiro tópico nos fala sobre o primeiro dia da semana. Quando Paulo escreve da seguinte forma: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, coloque à parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ou seja, o que o apóstolo está pedindo é que toda semana eles deveriam separar um valor em dinheiro para ofertar, para ajudar a igreja em Jerusalém, para que quando Paulo chegasse, já estivesse coletado, já estivesse separado aqueles valores. Ele, muito em breve, queria chegar até os irmãos em Corinto, receber as suas doações. Veja que nós estamos falando de uma época em que o dinheiro era principalmente em moeda, em espécie. Claro que não existia dinheiro eletrônico, claro que não existiam ordens de pagamento como hoje nós temos. Dessa forma, se as pessoas deixassem para coletar apenas quando Paulo chegasse, muitos recursos poderiam ter se perdido. Veja que ele coloca que o dia da coleta seria o domingo, ou seja, o primeiro dia da semana. Lembrando que na época ainda não tinha o nome domingo. A palavra domingo já vem do latim, que por sua vez vem do grego, Kyriake Hemera, ou seja, o dia do Senhor. Até então se falava em primeiro dia da semana. Por que isso? Porque era o dia que aqueles fiéis se reuniam e entregavam suas ofertas como forma de agradecimento. Esse dia era muito comemorado pelo acontecimento da ressurreição do Senhor. O primeiro dia da semana, naquela época, não era um repouso semanal. Não havia esse repouso semanal, não havia esse fim de semana. Apenas os judeus e seguidores do judaísmo eram permitido que não trabalhassem no sábado, no sétimo dia. Mas o primeiro dia da semana era um dia normal de trabalho.
naquela época. Os cristãos se reuniam nesse dia, é verdade, para realizar a ceia do Senhor, ou seja, o partir do pão. Não era repartir o pão, não, tá? O partir do pão, que é uma maneira de se referir à ceia do Senhor, e para realizar o seu culto. Não era como hoje, que você tem cultos todos os dias, na maioria das denominações, na maioria dos templos, às vezes até o dia todo, vários cultos ao dia. Não era dessa forma naquele momento em que Paulo escreve aos irmãos. Por esse e outros motivos, os cristãos daquela época se reuniam no primeiro dia da semana para adorar a Deus. E aqui nós vemos uma nova característica da igreja que estava surgindo. Uma característica predominante entre os gentios, ou seja, os que não eram judeus. No início da igreja, eles costumavam se reunir no sábado porque eram judeus que se converteram ao evangelho. Mas agora, a adoração ganha um novo contorno. O principal culto agora passa a ser no domingo, por causa da ressurreição de Jesus neste dia. Paulo então aproveita esse momento de reunião, aproveita o ensejo para sensibilizar o coração dos fiéis a doarem generosamente, conforme a prosperidade de cada um, ele escreve. E aqui, ele pode estar dando uma indicação sutil da figura do dízimo. Ele não usa a palavra dízimo, é verdade. No contexto geral da ideia de coleta, de oferta. Porém, quando ele fala, cada um contribua conforme a sua prosperidade. O que significa isso? Aquele que tem mais, contribua com mais. Aquele que tem menos, contribua com menos. Nem sempre é fácil de fazer essa coleta dessa maneira. Afinal, cada pessoa sabe quanto ganha. E mesmo a pessoa que ganha muito, ela pode ser levada a contribuir menos do que poderia, se for olhar valores absolutos. Porém, quando se coloca uma porcentagem, não importa quanto a pessoa ganha. A porcentagem sempre será a mesma. Os valores serão diferentes, é verdade, mas será proporcional à renda de cada um. Portanto, quando Paulo escreve essa frase, segundo a sua prosperidade, isso pode ser um indicativo sutil, não apenas de oferta, mas também de dízimo. Observemos que é proporcional ao que eles tinham, segundo a prosperidade dada por Deus a cada um. Nada aquém ou além disso. O dízimo, ele preenche perfeitamente essas condições, esses requisitos, porque não importa quanto você receba, você sempre dará proporcionalmente ao que você ganha. Paulo não queria que nem fosse realizado nenhum esforço de última hora, ou uma oferta mais sacrificial, que acabasse por tirar dos irmãos recursos que eles com certeza iriam precisar. Dessa maneira, ele preferiu recomendar que eles fossem se organizando antes e fazendo aos poucos, para que quando ele chegasse, cada um já tivesse uma quantia certa para ajudar os necessitados em Jerusalém. Vemos também o cuidado e a transparência com a qual o apóstolo Paulo conduziria a oferta e a entregaria no destino certo, junto com pessoas confiáveis escolhidas pela própria igreja. Esse é um requisito que as igrejas, como um todo, precisam ter: a transparência. A prestação de contas deve ser o mais transparente possível. Infelizmente, muitas igrejas acabam escondendo as suas finanças em relatórios muito difíceis de serem lidos e entendidos pelas pessoas, ou às vezes até como uma forma de disfarçar determinadas destinações que seriam fora daqueles recursos. Então fica a lição para cada igreja, seja grande ou pequena, seja ministério de muitas centenas de pessoas ou a menor congregação, que haja transparência com os recursos dos fiéis. E não apenas transparência, mas também que haja uma gestão correta desses recursos, que os recursos sejam utilizados para a obra. Se aquela oferta, se aquela contribuição é para, por exemplo, pintar a igreja, que não seja usada para outra coisa. Se é para consertar o telhado, que está cheio de goteiras, que seja usado nisso e não para outra coisa. Enfim, que haja transparência, prestação de contas e destinação correta dos recursos. Dessa maneira, as pessoas se sentirão mais motivadas a contribuir. Elas se sentirão animadas de ofertar, de dizimar, de alguma maneira que puderem ajudar aquela obra a crescer.
Dessa maneira, nós vamos caminhando com a igreja e é um grande alerta para todas as lideranças evangélicas, do maior pastor-presidente ao menor dirigente de congregação, que possamos fazer tudo para a obra de Deus crescer mais. No segundo tópico, fala sobre os planos de Paulo. Irei, porém, ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, eu devo passar pela Macedônia. Paulo havia projetado que depois de passar pela Macedônia, chegaria à cidade de Corinto. Ele queria passar um longo tempo com os irmãos daquela cidade, pois sabia da necessidade desse povo. Porém, ele sabia que tudo dependia de Deus. Então, ele escreve ao final, se o Senhor permitir, demonstrando dependência total de Deus. Uma lição muito importante para nós. Fazemos tantos planos, tantos projetos, tanta coisa, e muitas vezes esquecemos de lembrar, se Deus quiser, farei isso. Se Deus quiser, farei aquilo. Afinal, tudo para realizarmos, dependemos de Deus em nossa vida. Segundo item, longo tempo em Corinto e Éfeso. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Novamente, Paulo mostrando a sua dependência de Deus. Se Deus quiser, se Deus permitir. Afinal, a estada de Paulo em Corinto foi um período longo, de 18 meses, como lemos em Atos 18, versículos 10 e 11. Só foi superado pelo tempo onde ele passou em Éfeso, ou seja, 3 anos. Então, todo esse tempo que ele passou em Corinto lhe proporcionou um ministério profícuo, frutífero. Também lhe proporcionou a oportunidade de efetuar um grande trabalho. Esse trabalho prosperou enormemente, fazendo de Corinto um dos mais importantes centros cristãos da igreja primitiva. Com os cristãos de Corinto, Paulo manteve uma das relações efusivas epistolares, destinando a eles pelo menos 3 epístolas, 3 cartas, dos quais apenas 2 chegaram até nós. Foi em Corinto que Paulo escreveu a carta aos Romanos, também as cartas aos Tessalonicenses. Terceiro item do segundo tópico, uma porta grande se abriu. Uma porta grande e oportuna, ou em outras traduções, uma porta grande e eficaz para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Aqui ele está se referindo aos grandes feitos de Deus através dele nas suas viagens missionárias, principalmente da terceira viagem, que lemos em Atos capítulo 19. Por exemplo, quando Paulo impõe as mãos sobre alguns crentes na cidade de Éfeso e eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Como parte do povo de Éfeso tinha aceitado a Cristo como Salvador, houve uma grande revolta dos adoradores da deusa Diana. Eles viam uma grande competição, as pessoas não estavam mais venerando, rendendo culto e, portanto, gastando seu dinheiro no culto da deusa Diana. Em vez disso, eles estavam seguindo a Jesus. Dessa maneira, os comerciantes, os artesãos que viviam do culto da deusa Diana, vendendo imagens, vendendo, podemos dizer assim, amuletos, talismãs daquela deusa, eles realizaram um grande protesto, como nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Foram grandes adversários que se levantaram contra Paulo e contra o evangelho que estava anunciando naquela cidade. Lemos isso no livro de Atos, capítulo 19. Terceiro e último tópico, conselhos finais. Primeiro item, vigiar e permanecer firmes. Aqui temos o textuário da nossa lição. A recomendação final do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto nesta primeira carta, que eles permanecessem vigilantes e firmes. A expressão vigiar significa literalmente manter a luz acesa. Jesus afirma que somos a luz do mundo. E nos momentos difíceis, nos quais as trevas têm se alastrado por toda parte, como nos nossos tempos, nós precisamos nos levantar como luz. Como diz uma canção muito conhecida, acenda uma luz, deixe-a brilhar. A luz de Jesus que brilha em todo lugar. Temos que acender a nossa luz. Nossa pequena luz, tão pequena é verdade, que pensamos, as trevas são tão grandes, o que pode a nossa pequena luz contra tão grandes trevas? Ah, mas pode. Se juntarmos a nossa luz, as nossas pequenas luzes, nós poderemos vencer as maiores trevas.
E o prêmio por andar na luz é não ser pego de surpresa no dia da volta do Senhor, é estar vigilante. Outro conselho de Paulo é que eles se mantivessem firmes na fé. Alguém poderia pensar, mas como? A fé é um sentimento, é uma coisa abstrata, como podemos nos firmar nela? Não é bem assim. A fé é o firme fundamento, lemos em Hebreus capítulo 11. E o fundamento da fé é o próprio Jesus. A fé é como se fosse uma firme base, uma firme plataforma, um baldame gigantesco e firme, uma fundação, onde nós podemos com certeza estar ali firmados. Então Paulo está dizendo, fiquem firmes, mantenham posição. É por isso que a fé algumas vezes se manifesta como concreta. De que maneira? Quando as nossas ações mostram a nossa fé. Veja o exemplo daqueles homens, aqueles 4 homens que levavam um paralítico até Jesus na cidade de Cafarnaum. O que escreve Marcos? Jesus, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles homens pela atitude que eles estavam tomando. A nossa fé é mostrada pelas nossas obras. Que obras temos realizado para mostrar a nossa fé? Será que se Jesus olhar para as nossas ações, ele poderá ver a nossa fé? Qual é a fé que nós estamos demonstrando com as nossas ações? Segundo item, fazer tudo com amor. Todos os vossos atos, todas as vossas obras, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Veja que aqui o apóstolo Paulo, ele dá novamente um gancho ao que ele tinha escrito no capítulo 13 desta carta. O amor é parte fundamental para o serviço na obra de Deus. Nenhum serviço para Deus deve ser realizado por imposição ou qualquer outra coisa que não seja o amor. Por que pregamos? Por amor a Deus e ao seu povo. Por que evangelizamos? Por amor a Deus e ao seu povo. Por que nós ensinamos? Por amor a Deus e ao seu povo. Por que nós ofertamos e dizimamos? Por amor a Deus e ao seu povo. Por que nós aguardamos Jesus? Por que nós damos um bom testemunho cristão? Por amor a Deus e ao seu povo. Tudo tem que ser feito com amor. Com amor e por amor. O próprio apóstolo Paulo já tinha falado que se não tivesse amor, nada aproveitaria o que ele realizou. Portanto, esta é a lição que ele quer passar com essa mensagem tão pequena, mas tão profunda. O ósculo santo. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Nos dias atuais, nós nos cumprimentamos, pelo menos aqui no mundo ocidental, com aperto de mão e abraços. Mas naqueles tempos, a saudação mais comum era o ósculo santo, um beijo no rosto, como aquele referido ali por Jesus em Lucas capítulo 7, na parábola também do filho pródigo. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo, correndo, abraçou e beijou. Atualmente nós usamos apertos de mãos dizendo a paz do Senhor, graça e paz, a paz de Cristo e outras saudações equivalentes. Em seguida, o apóstolo Paulo escreve, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldição, seja castigo, seja abominação. E depois ele usa uma palavra tão pequena, mas que tem um significado gigantesco, Maranata. Vem nosso Senhor, em aramaico. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo estava escrevendo a uma igreja cheia de problemas, divisões, facções, irmãos se processando na justiça, tantos problemas, adultério, incesto dentro da própria família. Mas ao final, em vez de xingar os irmãos, de amaldiçoá-los de alguma coisa, ele, com aquele sentimento de pai pelos seus filhos, escreve: o meu amor seja com todos vós. É como se ele dissesse: eu amo todos vocês em Cristo Jesus, cada um de vocês. Podemos ver o cuidado fraternal, o amor de pai na fé que o apóstolo Paulo está colocando nessas palavras. A palavra Maranata é uma lembrança de dizer Jesus breve virá, o Senhor está vindo. Esse termo está relacionado ao arrebatamento, o dia que Jesus virá para buscar a sua igreja. Ao utilizar esta palavra, o apóstolo Paulo estava incentivando a igreja a viver
de forma vigilante. Vigiem, permaneçam vigilantes, não se deixem entorpecer pelo mundo. O mundo vai procurar fazer vocês dormirem. O mundo vai procurar fazer vocês se entreterem com as coisas dele e se esquecer das coisas de Deus. Então, permaneçam acordados, permaneçam vigilantes. O povo de Corinto não poderia viver uma vida descuidada e, ao mesmo tempo, esperar ser arrebatado e encontrar-se com o Senhor. Há grande semelhança entre o final desta carta e as últimas palavras da Bíblia no Apocalipse. Amém! Vem, Senhor Jesus! Também é uma forma de dizer Maranata. E assim, Paulo conclui a carta, assinando-a de próprio punho e afirmando Maranata, ou seja, nós acreditamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e há de voltar. Isto significa que o Evangelho mostra toda uma nova realidade de vitória sobre a morte e o pecado. Não é apenas um conselho moral, uma receita de espiritualidade pessoal, não. É por causa da ressurreição de Jesus e da certeza da sua vinda que temos razão para viver unidos como igreja dele, com integridade moral, com integridade sexual. É a fonte de energia para amar outras pessoas mais do que a nós mesmos. Em última análise, é a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Por isso, junto podemos dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus. Veja só que linda conclusão que o apóstolo Paulo traz para os irmãos de Corinto. Permaneçam firmes, permaneçam fiéis, porque Jesus breve virá. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Somos incentivados a permanecer firmes em todo tempo, e principalmente quando a nossa fé e valores cristãos são desafiados ao interagirmos com o mundo. Maranata, vem, Senhor Jesus! Com isso, nós concluímos o resumo da nossa lição, agradecendo a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Deus abençoe grandemente a sua vida, comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.